Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Alves, sou professora de Ciências Humanas da rede SESI Pernambuco e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre regionalização brasileira, um assunto que é recorrente no Enem e é importante a gente lembrar que, como é um exame nacional, o Enem vai tratar esse assunto de uma forma geral, vai trazer características gerais, tá? Então, o Enem ele não traz nada específico acerca de regionalização, que é justamente para evitar que uma pessoa leve vantagem sobre a outra, a depender da região que é tratada naquela questão, tá bom? Então, essa é uma dica aí para vocês que estão prestes a realizar esse exame nacional. O exame nacional vai trazer características gerais acerca da temática, tá? É importante a gente conhecer a prova que a gente vai fazer, que é justamente para trazer facilidade e praticidade no momento em que estudar, para lá na frente alcançar o sucesso almejado, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui o slide com vocês para a gente começar a entender um pouquinho sobre esse processo de regionalização, e esse é o primeiro ponto. A gente vai entender o que é regionalizar. Para que regionalizar? E a gente vai regionalizar justamente para melhor administrar o nosso país. O Brasil, que é considerado um país continente, em extensão territorial, o Brasil, ele vai aparecer aí como sendo o quinto maior país, né, em extensão territorial, e é um país muito diverso, né? Apresenta uma diversidade cultural, uma diversidade física, e quando eu falo de diversidade física, eu estou trazendo aqui vários tipos de clima, vários tipos de vegetação, vários tipos de solo, e a população, né? A gente tem uma diversidade populacional que advém aí desde o processo de formação do território brasileiro, sabemos disso, desde o período colonial, as relações existentes entre os povos que aqui estiveram e que aqui já estavam, né? Fazendo com que o nosso país fosse, hoje, se tornasse, né, um país miscigenado, várias culturas, vários tipos de raças, cores, tá bom? Então, falei aí da extensão territorial do país, o quinto maior em extensão territorial, é um país muito grande, então existe uma necessidade imensa, né, de regionalizar para melhor administrar as regiões que estão dentro do país. Se a gente analisar aqui, o Brasil, ele vai aparecer aí, né, com a extensão muito grande, é o maior país da América do Sul, por isso, dele também ser considerado um país continente, tá bom? O Brasil, ele passou por várias transformações regionais no decorrer dos tempos, né? A começar, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, que o Acre nem sempre pertenceu ao Brasil. O Acre pertencia à Bolívia, e em 1903 ele foi acoplado ao Brasil a partir de um acordo. Que acordo é esse? É o Tratado de Petrópolis. Mas por que o Brasil quis tanto ficar com o Acre? Justamente por causa do látex. O látex, que era um produto muito concorrido na época, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros, né? E aí o Brasil acabou saindo na frente, fazendo um acordo com a Bolívia, através do Tratado de Petrópolis. Nesse Tratado de Petrópolis, o Brasil indenizaria a Bolívia em 2 milhões de libras esterlinas, cederia aí algumas partes do estado do Amazonas, Mato Grosso, para que a Bolívia explorasse, e construiria a ferrovia Madeira-Mamoré. Essa ferrovia ia levar vantagens aí para os bolivianos, já que ia levar facilidade, né, de transporte dos produtos bolivianos até o Atlântico. Então, a partir desse Tratado de Petrópolis, em 1903, o Acre passou a fazer parte do território brasileiro. Além disso, a gente teve outras transformações nesse nosso território brasileiro, né? Então, a gente tem, por exemplo, em 1977, o Mato Grosso, ele foi dividido, né, fazendo aí a divisão e surgindo o Mato Grosso do Sul. Em 1981, Rondônia virou estado. Em 1988, Roraima e Amapá viraram estado, e a gente tem aí a emancipação do norte de Goiás, que passou a se chamar Tocantins.
Tocantins, um estado aí super recente, tá bom? Além disso, a gente teve outras transformações e a gente pode analisar aqui através da comparação dessas duas divisões regionais de 1942 e 1969. Vamos lá, vamos ver o que é que tem de diferente, o que é que acrescentou em 69 que não tinha em 42, ou que foi retirado de 42 e passou a não ter em 69. Vamos lá, a gente tem aqui região norte, né, território do Acre, olha aqui o Acre já pertencente ao território brasileiro. A região centro, né? Tinha aí Mato Grosso, que ainda não tinha a divisão, ainda não foi passado pela divisão. Goiás, que era escrito aqui com Z. Minas Gerais fazia parte da região centro. A região sul, a gente tem aqui, né, os estados atuais que de fato fazem parte dessa região sul. E a gente tem aqui São Paulo e Rio de Janeiro, hoje faz parte da região sudeste, mas aqui nessa divisão regional de 1942 fazia parte da região sul. Nós temos a região leste, em que estavam aí a Bahia e o Espírito Santo, e a região nordeste. Percebam que o Maranhão aqui fazia parte da região norte, né? E partindo aqui para a regionalização de 69, o que é que mudou? A região centro-oeste, né? Não tem mais Minas Gerais fazendo parte, a gente vai ter aqui o DF. A região sul está como atualmente, né, com 3 estados. São Paulo saiu da região sul, como estava na regionalização de 1942, fazendo parte agora da região sudeste, juntamente com os estados atuais pertencentes a essa região, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. A Bahia não faz parte mais da região leste, que existia lá na regionalização de 1942, fazendo parte agora da região nordeste, tá? Então, algumas transformações surgiram também pós 1969. É aí que a gente vai adentrar nos tipos de regionalização brasileira. A primeira regionalização do Brasil é a do IBGE e oficial, tá? É uma regionalização que foi criada em 1988. Essa regionalização teve como critério a divisão política administrativa, ou propriamente partindo aí dos pontos cardeais, né, a questão da localização. Então, a região mais ao norte chamaria região norte, a região mais ao sul, região sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, partindo aí dessa localização a partir dos pontos cardeais e colaterais, mas tendo como critério essa divisão aí política administrativa, tá? Então, é a divisão que a gente tem atualmente. O Brasil, que é regionalizado em 5 regiões: a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, tá? Essa é a regionalização oficial que nós temos aqui no nosso país. O IBGE que trouxe essa classificação, né, partindo das suas semelhanças físicas, culturais, tá bom? Para facilitar a administração, como eu falei para vocês, o objetivo de regionalizar é melhor administrar. Então, todas as regionalizações que a gente vai estudar do IBGE em diante, a gente tem que entender o critério. Administrar, ok. Mas qual é o critério? Partindo de qual critério eu vou melhor administrar? Vamos ver aqui esse tipo de regionalização que está regionalizando o Brasil em 3 regiões. Essa regionalização foi uma regionalização elaborada por Pedro Geiger Pinchas, o geógrafo Geiger, né, ou geógrafo Pinchas, dependendo de como você queira chamá-lo. Esse tipo de regionalização, Pedro Pinchas também denominou de regiões geoeconômicas ou complexos regionais, tá bom? E qual foi o critério que Pedro Pinchas se utilizou para regionalizar o Brasil em 3 regiões? Os critérios socioeconômicos. Olha aqui, tá na denominação, desculpa. Regiões geoeconômicas, tá? Então, critérios socioeconômicos.
históricos, ambientais, as semelhanças, tá? Vai considerar aí a evolução histórica e econômica do país e das regiões, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Partindo aqui, começando da região centro-sul, Pedro Pinchas vai classificar essa região como sendo a região que vai apresentar aí a maior evolução econômica do país, tá? Então, juntou aqui, ó, alguns estados da região centro-oeste atualmente, estados da região sudeste, todos os estados da região sul, formando a região centro-sul, que para Pedro Pinchas era a região que era mais desenvolvida economicamente, tá bom? Não que as outras regiões não fossem, mas tinha outras características. Por exemplo, a região nordeste aqui foi a região que mais apresentou oscilações econômicas, partindo aí do período de colonização. Então, a gente tem aí a cultura da cana, né? A cultura da cana que teve uma grande ascensão econômica no período colonial, tanto que a capital inicial do país era Salvador, né? E aí teve o quê? O período das perdas, né? As perdas econômicas. Então, a capital de Salvador passou a ser o Rio de Janeiro, e aí teve todo o processo de migração, né? De retorno, serviços, indústrias, mas passando aí por essas oscilações, é a região que vem apresentando ainda grande desigualdade, né? É só a gente pegar aí o exemplo da Zona da Mata, o Sertão, então essa diferença discrepante que existe aí do litoral para o interior, tá bom? Então, a gente tem também aí a região amazônica, que é uma região de investimento recente, né? Essa região que vai apresentar uma baixa densidade demográfica, principalmente por causa aí da floresta amazônica que infelizmente vem apresentando um alto grau de desmatamento devido à agropecuária, um dos pontos, né, um dos motivos, a agropecuária, que seria aí causado pelo plantio da soja, tá? Nessa região a gente vai ter aí a Zona Franca de Manaus, que é uma área em que vai proporcionar incentivos fiscais para empresas para lá investirem, tá bom? Então, critério que Pedro Pinchas utilizou para regionalizar o país em 3 regiões foram os critérios socioeconômicos, tá bom? A evolução, o desenvolvimento econômico das regiões. Além dessa regionalização, a gente vai ter a regionalização de um outro geógrafo, Milton Santos. Milton Santos, que é um geógrafo importantíssimo, principalmente quando fala aí sobre globalização, urbanização e consequências da urbanização no Brasil, ele se destaca. Milton Santos regionalizou o Brasil em 4 regiões. Tanto que a gente pode chamar essa regionalização de Milton Santos de 4 Brasis, ou meio técnico, científico e informacional. Então, ele trouxe aqui a separação ou classificação do Brasil nas seguintes regiões: a região amazônica, a região centro-oeste, a região nordeste e a região concentrada. Percebam que nessa região concentrada, a gente tem aqui os estados da região sul atualmente e os estados da região sudeste atualmente. Então, ele juntou a região sul e sudeste para tornar uma região única, a região concentrada. O que é que Milton Santos quis dizer com essa região concentrada? Ele dizia que essa região concentrava os melhores fluxos informacionais, os melhores meios de comunicação e serviços, capitais, finanças, tá? Mais uma vez, não que as outras não sejam, não apresentem importância econômica também, apresentam. Mas dessas regiões, a região concentrada é classificada por ele como a região que vai apresentar aí os melhores fluxos informacionais e de capitais em relação às demais, e que serviria também de influência para as demais regiões, tá bom? E aí, gente, quero mostrar para vocês um vídeo muito legal que mostra a evolução do território brasileiro no decorrer do tempo em 1 minuto ou menos. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como mudou a evolução do nosso território. Vou compartilhar com vocês aqui um vídeo bem rapidinho. Vamos ver.
E aí? Deu para ter noção de como o nosso território é extenso, né? Diante do que foi mostrado nesse vídeo, as transformações, o que, é que foi colocado no nosso território. É muito interessante isso. E para encerrar, eu quero responder com vocês uma questão sobre regionalização, que é o nosso assunto, tá? Vou trazer aqui mais uma vez o slide para todo mundo acompanhar e vamos ver se vocês conseguiram compreender esse assunto sobre regionalização, tá bom? Lembrando, né, a gente teve 3 tipos de regionalização: a oficial, que é a do IBGE, a gente teve as geoeconômicas, que é a de Pedro Pinchas, e a gente teve aí os 4 Brasis, né, elaborada pelo geógrafo Milton Santos. Diante disso, vamos responder aqui. Essa questão é uma questão do ano de 2002, da Universidade Federal de Pernambuco, e pede para observar esse mapa atentamente e identificar o que ele representa. Então vamos lá, vamos observar esse mapa. A gente vê aqui que pela divisão trazida no mapa, é um mapa que está regionalizado em 3 regiões. Se está regionalizado em 3 regiões, a gente já tenta lembrar quem foi que regionalizou o Brasil dessa forma, em 3 regiões, né? Vamos ver aqui o que é que diz as alternativas. O que é que esse mapa representa? Letra A, as grandes zonas climáticas do Brasil. Letra B, as regiões geoeconômicas do Brasil. Letra C, os 3 grandes biomas brasileiros. Letra D, as mesorregiões naturais do Brasil. Letra E, os 3 grandes escudos brasileiros. Gente, analisando o mapa, a gente já matou aí que esse tipo de regionalização dividiu o Brasil em 3 regiões. Se a gente analisar mais um pouquinho, não tem nada falando aí sobre zonas climáticas, tipo de clima, né? Nem sobre biomas. Ou relevo, já que traz aí na alternativa E os escudos cristalinos. Então, se eu sei que no meu estudo sobre regionalização, quem dividiu o Brasil em 3 regiões foi Pedro Pinchas, eu sei também que ele denominou esse tipo de regionalização de regiões geoeconômicas do Brasil. O critério utilizado por ele não foi aí o critério socioeconômico, ele dividiu o Brasil em 3 regiões. Então, a alternativa correta aí da primeira questão é a letra B, as regiões geoeconômicas do Brasil, é o que o mapa está representando. Então, se você marcou aí, né, respondeu letra B, acertou, tá indo bem. E é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto direitinho, tá bom? Desejo muito sucesso a vocês aí nos exames que vocês farão. Beijos para vocês. Tchau, tchau.